Pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, iremos analisar um dos principais movimentos que ocorreram na chamada Europa moderna. A Europa ali da transição, da Idade Média para basicamente a modernidade, ou da transição do feudalismo para o capitalismo, a Europa das grandes navegações, a Europa da formação dos estados modernos, a Europa do renascimento cultural e a Europa da chamada Reforma Protestante. A Europa da Reforma Protestante, uma Europa que, na verdade, vai passar por várias mudanças de mentalidades. Mudanças culturais vão estar em curso na sociedade europeia aqui dos chamados tempos modernos. Uma das principais mudanças que nós teremos nessa Europa, um dos principais movimentos de transformação mental, cultural na sociedade europeia da modernidade, com certeza é a reforma protestante. A reforma protestante que, na verdade, vai se caracterizar como reformas religiosas, porque nós não teremos apenas uma igreja protestante, mas nós teremos o expansionismo de várias igrejas protestantes. É preciso observar no primeiro momento, para compreender o nascimento da Reforma Protestante, analisar o que nós vamos chamar aqui de motivações. O que teria motivado ao nascimento da primeira igreja protestante, que foi a igreja luterana? Quando você fala da primeira igreja protestante, você fala da igreja luterana. Evidente que as raízes históricas do luteranismo, as origens do luteranismo, remontam, ou seja, as origens do movimento da igreja luterana remontam ali à Baixa Idade Média. A partir dali da Baixa Idade Média, que nós temos a origem do que nós vamos chamar da igreja protestante luterana. Observe que quando se fala das motivações ou das causas que acabam provocando esse processo de transformação mental no campo religioso da sociedade europeia, nós temos questões como a mercantilização da fé católica. A mercantilização da fé católica, que ela já vem sendo criticada desde a Baixa Idade Média. E quando você fala da mercantilização da fé católica, você está falando do comércio da fé. O comércio da fé que era realizado, na verdade, por membros do clero católico. E esse comércio da fé, principalmente através da venda das indulgências. A Igreja Católica, ela pregava a venda das indulgências, ou seja, o pagamento do perdão pelos pecados. Essa é uma das grandes críticas que não só Lutero vai fazer, mas movimentos anteriores, movimentos religiosos, como os chamados movimentos heréticos do século XIV, já faziam. Na Suíça, na Boêmia, na própria região da Alemanha, o Sacro Império Romano Germânico, já se vê movimentos religiosos no século XIV realizando críticas à venda das indulgências, ou seja, essa mercantilização da fé católica. Além disso, é preciso também observar que a Igreja Católica ela vai sofrer outras críticas não somente de Lutero, mas críticas que já vêm ali desde a Baixa Idade Média. Como, por exemplo, Lutero criticava também o que nós vamos chamar da prática de simonia, ou seja, a igreja negociando cargos eclesiásticos, cargos religiosos e relíquias tidas como sagradas, como vai se ver durante a Idade Média. Então, existem críticas também a essas práticas de simonia, e essas críticas são caracterizadas como fundamentos religiosos dentro das motivações desse movimento. Uma outra coisa também interessante, quando você trabalha as motivações da reforma, é a insatisfação com as práticas e o debate teológico a respeito da salvação. Porque a Igreja Católica ela defende a ideia de que o homem se salva pela fé e pelas boas obras. Então, existe todo um debate e toda uma crítica em relação
a busca da salvação através das boas obras. Lutero faz essa crítica. Tanto prova que Lutero, nas suas 95 teses, Lutero defende que o homem se salva pela fé, e não pelo pagamento das chamadas obras pias, né, ou das boas obras. Então existe toda uma discussão teológica, todo o debate em relação a essa questão. É muito importante também se observar, até mesmo como forma de propagação das igrejas protestantes, como forma de expansão das igrejas protestantes, que no momento que você tem o nascimento da reforma da igreja protestante luterana, nesse momento a Europa e a própria região ali do Sacro Império Romano-Germânico, é onde vai nascer a igreja luterana, no que nós chamamos hoje de Alemanha, no norte dessa região, nós temos a Europa passando por diversas transformações no campo social, no campo político, no campo econômico e até mesmo no campo cultural. Transformações que também vão ser importantes para nós pensarmos sobre o nascimento da Reforma Protestante, que motivou o nascimento da Reforma Protestante. Entre essas transformações, nós temos aqui, por exemplo, a invenção da imprensa, pelo Gutenberg, inclusive na Alemanha, no século XV. A invenção da imprensa ela vai ser muito importante como um motivo no campo cultural para a propagação das chamadas ideias protestantes. Um outro fator é a própria formação dos estados modernos. Os estados modernos, os estados do antigo regime, as chamadas monarquias absolutistas, elas vão precisar, por conta de uma centralização do poder político nas mãos da realeza, esses monarcas irão precisar superar o que nós vamos chamar de poder papal. É preciso superar a supremacia do poder papal. Daí a formação dos estados modernos na Europa, ou seja, a centralização do poder político nas mãos da monarquia, ou das monarquias modernas europeias, acabam sendo um motivo político importante para esse processo de nascimento da reforma protestante. É a busca de uma autonomia política. Buscar uma autonomia política significa não só para os monarcas, mas para próprios setores da nobreza, ali naquela região do Sacro Império Romano Germânico, onde vai nascer a igreja luterana, significa também para aqueles setores da nobreza e para esses monarcas da Europa, buscar uma autonomia econômica dos seus estados, dos seus ducados, dos seus reinos, uma vez que iria garantir o fim do sistema tributário, o fim das influências e da cobrança tributária da Igreja Católica dentro desses reinos ou dentro desses estados europeus. Então, essa busca da autonomia política, dessa força política, por parte não só de monarcas na Europa ali central, mas também por parte de setores da própria nobreza, no norte do Sacro Império Romano-Germânico, ela é um fator de ordem político e econômico que vai contribuir também para o surgimento da Reforma Protestante. Então, observe que por mais que eu tenha um movimento que ele tem uma essência religiosa, porque a Reforma é um movimento que tem uma essência religiosa, mas é um movimento motivado por questões políticas, por questões culturais, ideológicas e até mesmo por questões econômicas. Bem, dentro dessa questão do movimento reformista, que nós vamos discutir principalmente duas igrejas aqui, que é a igreja luterana e a igreja calvinista, né? Numa aula posterior, iremos discutir a igreja anglicana e até mesmo a reação da igreja católica, que é a contra-reforma. Então nós temos aqui, por exemplo, a igreja luterana, que é considerada a primeira igreja protestante. A igreja luterana, que vai surgir no norte, do que nós chamamos hoje de Alemanha, que era a região do Sacro Império Romano-Germânico, na época. E para que a gente possa analisar o surgimento da igreja luterana, é importante observar, por exemplo, quem é Lutero. Observe que eu sempre costumo dizer que existem vários Luteros. Um dos primeiros Luteros que se observa é um Lutero que ele é um monge agostiniano. Esse é um dos Luteros que a gente observa. Um Lutero que é um monge agostiniano, é um professor e doutor em teologia. Professor e tem doutorado, inclusive, em teologia,
aqui nessa região do Sacro Império Romano Germânico, atual Alemanha, principalmente no século XVI. E esse Lutero, na verdade, ele vai se indignar, ele como membro do clero católico, ele vai se indignar simplesmente com o Papa da época, né, com o Papa Leão X. O Papa que havia oferecido a prática de indulgências para que todos contribuíssem nessa região, aqui do norte da Alemanha, do Sacro Império Romano Germânico, todos contribuíssem financeiramente para a construção da Basílica de São Pedro. Então, daí a igreja cobrando indulgências. E Lutero faz críticas a essa cobrança de indulgências. A ideia de Lutero não é romper com a igreja católica, mas a ideia é justamente em relação a essas práticas de indulgências, a imoralidade, o despreparo de alguns setores do clero católico. Então Lutero vai fazer essas críticas, só que essas críticas não vão ser aceitas pela igreja católica. E a gente observa que o movimento luterano, na verdade, ele inicialmente, como nós falamos, ele não visava separar a igreja católica. Esse não é o objetivo, no primeiro momento, do movimento luterano. Mas o movimento luterano, no primeiro momento, ele busca uma moralização, e não a quebra, ou a ruptura, ou um cisma dentro do cristianismo católico, que é o que vai acabar acontecendo. A reforma protestante luterana e as demais igrejas protestantes, como a calvinista, a anglicana, essas igrejas protestantes, elas vão provocar um cisma dentro do cristianismo católico. Então há uma ruptura dentro do catolicismo. No primeiro momento, essa não é a proposta de Lutero. No primeiro momento, é uma proposta mais no campo da moralização. Acontece que Lutero, ele basicamente discute mudanças no campo da moralização no momento de transformações políticas e econômicas. Então é preciso observar que essas transformações políticas, econômicas e até mesmo culturais vão influenciar, evidentemente, as questões defendidas por Lutero. Lutero, inclusive, vai defender as suas 95 teses. É a disputação do doutor Martim Lutero sobre o poder e a eficácia das indulgências. Então, Lutero vai lá fazer essas discussões sobre a eficácia ou não, nesse caso, a não eficácia, porque ele vai criticar as indulgências, a partir das 95 teses, certo? Que ele vai escrever. E nas suas 95 teses, a gente claramente observa Lutero não só negando as indulgências, mas Lutero defendendo, por exemplo, um número menor de sacramentos, Lutero defendendo a questão relacionada à salvação do homem pela fé, Lutero defendendo a livre interpretação da Bíblia, que talvez tenha sido uma das principais teses defendida por Lutero, em relação basicamente aos resultados que vai trazer, porque na hora que ele defende a livre interpretação da Bíblia, isso favorece a expansão e o prolongamento de outras igrejas protestantes, como também vai favorecer até mesmo o processo de alfabetização de determinadas comunidades que eram consideradas com grau de instrução muito baixo na Europa. Então, a livre interpretação da Bíblia, ela provoca não só a expansão de outras igrejas, o prolongamento de outras igrejas protestantes, mas também um processo de alfabetização de comunidades na Europa consideradas analfabetas, ou com grau de instrução baixo. Então, talvez tenha sido uma das principais teses defendidas por Lutero. Além de defender o idioma nacional, ele defende, inclusive, que a Bíblia seja traduzida para os idiomas nacionais. Lutero é defensor de igrejas autônomas, igrejas nacionais. Ele traduz a Bíblia, faz uma tradução belíssima para o alemão, certo? Vai realizar uma tradução belíssima. A Bíblia luterana é uma tradução muito interessante, certo? Então ele prega as 95 teses, e no momento que ele prega as 95 teses, simplesmente a igreja não aceita. Ela não vai dialogar com Lutero. Ela não aceita as críticas de Lutero. Ela não aceita a proposta de moralização teológica de Lutero.
Tanto prova que a reação da igreja, no primeiro momento, é excomungar Lutero. Ele acaba sendo excomungado da igreja. Após a sua excomunhão, ele vai ser banido da ordem dos agostinianos, vai ser excomungado da igreja, ele passa a ser perseguido pela igreja e pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, que representa também os interesses ali da igreja católica. E nesse momento, a nobreza, os príncipes do norte da Alemanha vão apoiar Lutero. Percebe que as ideias luteranas seriam uma forma de eles alcançarem a autonomia política dentro dos seus reinos, dentro dos seus ducados, e também buscar autonomia econômica, principalmente em relação aos impostos que a Igreja Católica arrecadava dentro desses reinos. Então Lutero vai receber o apoio dos príncipes, desses duques, desses barões, desses condes. Ele recebe o apoio, esses príncipes chegam a formar uma liga político-militar para defender Lutero e as suas ideias. E Lutero, apesar da sua morte, mas os príncipes conseguem um acordo de paz, a famosa paz de Augsburgo, esse acordo de paz, onde na paz de Augsburgo fica decidido o seguinte, que a religião dos reinados no norte do Sacro Império Romano Germânico, ou no norte da Alemanha, a religião desses reinados seria a religião do próprio reino. Ou seja, seria a religião do seu nobre. Se o nobre da Saxônia adotasse como religião oficial o luteranismo, a Saxônia seria um reino luterano. E foi o que vai acabar acontecendo em toda essa área do norte, basicamente aqui da atual Alemanha. Ok? Mas nós temos também a chamada Igreja Calvinista. A Igreja Calvinista, a que vai se originar ali com João Calvino, na Suíça, ela é um prolongamento da Igreja Luterana. Calvino é um seguidor de Lutero, apesar das divergências, principalmente na ideia de salvação, porque Calvino defende a predestinação, Ele é defensor da predestinação, diferente de Lutero, certo? Além disso, o calvinismo também defende a valorização dos bons costumes e até mesmo a defesa da acumulação de capital. Observe que Calvino diz que o homem que trabalha de uma forma honesta, o homem que vai suar, dignificar o seu trabalho de uma forma honesta, esse homem, aquele trabalho honesto é um sinal de predestinação que ele vai para o reino do céu, que ele estaria salvo. O homem que pratica o ócio, o homem que não sabe acumular esse capital, valorizar esse capital, esse homem basicamente do ócio e que não poupa e que não investe, esse homem na verdade que utiliza muito mal o capital que ganha no seu trabalho, no seu suor, esse homem estaria amaldiçoado. Então, observe que Calvino, ele apresenta a predestinação, ou seja, a crença de que Deus, antes da criação, já havia escolhido quem seria salvo, a ideia da predestinação, e quem seria condenado. Uns nasceram para a eterna adoração, outros nasceram para ir para o paraíso, para a luz, ou seja, a salvação e a danação. Então Calvino trabalha com a ideia da predestinação, Para saber qual era, inclusive, a decisão divina, o fiel, ele deveria buscar indícios, e viver uma vida correta, uma vida baseada em bons costumes. Observe que para Calvino, a morte de Cristo na cruz não foi para salvar toda a humanidade. Para Calvino, não. Mas os eleitos de Deus desde o princípio. Essa é a ideia central da predestinação de Calvino. E aí, galerinha, quem se aproveita muito bem disso, como diria Max Weber, é a burguesia. É a burguesia europeia, que ela abraçou a fé reformista calvinista por conta da valorização do trabalho, Ao contrário que se vê na Igreja Católica. Então, como Max Weber coloca no seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele analisa a influência da fé calvinista na formação e na expansão do capitalismo na Europa, que ela teria sido fundamental para a expansão do capitalismo da Europa, principalmente para essa ideia da poupança e do lucro, que vai ser muito importante mais tarde, inclusive, para a Inglaterra ter sido pioneira na Revolução Industrial. Ok, galerinha? Um grande abraço
e até o próximo encontro.